Saudações a todos. Hoje vamos iniciar uma jornada fundamental na vossa formação como futuros profissionais da indústria extrativa mineral. Vamos falar sobre segurança na mineração, um tema que fará diferença entre serem profissionais competentes ou profissionais que colocam vidas em risco. Afinal, o que é segurança? Meus caros, quando falamos de segurança, não estamos a falar de papéis, de burocracia ou de enfeites legais. Segurança, na sua essência, é um conjunto de medidas que visa proteger o trabalhador contra riscos ou perigos. É simples assim. Mas deixem-me perguntar, quantos de vocês já ouviram falar de acidentes em minas? Provavelmente todos. E por que os acidentes acontecem? Porque alguém, em algum momento, achou que não ia acontecer. Em Moçambique, a mineração tem crescido significativamente. Temos grandes projetos em Cabo Delgado, Tete e Gaza. Mas com o crescimento da atividade, cresce também a responsabilidade. Nós, como futuros engenheiros, técnicos ou operadores, temos o dever de garantir que cada trabalhador volte para casa no fim do dia. Qual é a importância da mineração na segurança? Primeiro, prevenir acidentes. A mineração é reconhecidamente uma das atividades com maior potencial de risco. Trabalhamos com explosivos, máquinas pesadas, escavações subterrâneas e poeiras que causam doenças graves, como a silicose. Prevenir acidentes é uma obrigação moral e legal. Segundo, proteger a vida dos trabalhadores. Cada trabalhador que entra numa mina é um pai, uma mãe, um filho ou um irmão. Tem uma família que depende dele. A segurança existe para garantir que todos saiam da mina no final do turno exatamente como entraram, vivos e saudáveis. Terceiro, garantir a continuidade das operações. Uma mina que não é segura, mais cedo ou mais tarde para de produzir. Acidentes param obras, geram multas elevadas, prejudicam a reputação da empresa e, no limite, levam ao encerramento das operações. Portanto, meus amigos, a segurança também é um bom negócio. Uma mina segura é uma mina lucrativa. Agora vou apresentar os 3 pilares que sustentam toda e qualquer política de segurança, seja na mineração ou em qualquer outra atividade. Princípio 1. Identificação e avaliação de risco. Antes de qualquer coisa, é preciso saber o que pode correr mal. Isso parece óbvio, mas acreditem, muitas operações começam sem que ninguém tenha parado para pensar quais são os perigos aqui. A identificação e avaliação de risco consiste em reconhecer os perigos existentes em cada atividade, analisar a probabilidade desses perigos se concretizarem, avaliar a gravidade das consequências caso aconteçam e classificar os riscos por ordem de prioridade. No Decreto 61, no artigo 5, quando se exige um plano de segurança com avaliação de riscos a que os trabalhadores estejam expostos, é exatamente disso que está a se falar. Não se pode proteger contra o que não se conhece. Princípio 2. Medidas preventivas. Identificados os riscos, o passo seguinte é agir. As medidas preventivas são as ações concretas que eliminam ou reduzem os riscos. No artigo 7, a linha I do nosso decreto, quando se fala em fornecer EPIs adaptados às condições de trabalho, estamos a falar desta última linha de defesa. Mas atenção, o EPI é o último recurso, não o primeiro. Princípio 3. Educação e treinamento. De nada serve ter as melhores medidas preventivas se os trabalhadores não souberem como usá-las. A educação e treinamento são fundamentais. Isso inclui formação inicial para novos trabalhadores, reciclagem periódica, treino específico para cada função, simulados de emergência e informação clara sobre os perigos. O artigo 9 do Decreto 61/2006 é muito claro. O titular ou operador mineiro deve proporcionar aos seus trabalhadores uma formação e reciclagem em matéria de segurança e saúde no trabalho, em especial aos recém-admitidos ou transferidos para outro posto de trabalho. Ou seja, não basta contratar e mandar trabalhar, é preciso ensinar. Como as leis se organizam? Agora vou pedir atenção redobrada. Este é um conceito fundamental para entender de onde vem a autoridade das leis que vamos estudar. Imagine uma pirâmide com 4 níveis. Vamos descer do topo para a base. No topo absoluto temos a Constituição da República de Moçambique. É a lei fundamental, a lei das leis, a mãe de todas as normas jurídicas. A Constituição estabelece os princípios básicos do Estado, os direitos e deveres fundamentais dos cidadãos e a organização dos poderes. Nenhuma outra lei pode contrariar a Constituição. Se uma lei violar a Constituição, pode ser declarada inconstitucional. E o que diz a nossa Constituição sobre a segurança e saúde no trabalho? O artigo 84 da Constituição da República diz que todos os trabalhadores têm direito à saúde. E o artigo 86 diz que os trabalhadores têm o direito à formação profissional, justa remuneração, segurança e higiene no trabalho. Portanto, meus caros, quando falamos de segurança na mineração, estamos a falar de um direito constitucional.
Não é favor, não é bondade do patrão, é um direito fundamental. No segundo nível, temos os atos legislativos propriamente ditos. São normas gerais e abstratas, aprovadas pelos órgãos com competência legislativa. Nesse nível, temos a lei, que é aprovada pela Assembleia da República. Ela estabelece princípios gerais sobre matérias fundamentais, por exemplo, a Lei de Minas, que define o quadro legal de uso e aproveitamento de recursos minerais. Temos também o Decreto-Lei, é aprovado pelo Governo, por autorização da Assembleia ou em matérias de sua competência exclusiva. Este nível traduz os princípios constitucionais em normas concretas, organizando setores específicos da vida social e econômica. No terceiro nível, temos os regulamentos. São normas que detalham, explicam e desenvolvem as leis. Enquanto a lei diz o que, o regulamento diz como. O nosso Decreto 61/2006 está nesse nível. É um decreto aprovado pelo Conselho de Ministros, que aprova um regulamento, que é o Regulamento de Segurança Técnica e de Saúde para as Atividades Geológicas Mineiras. Os regulamentos tornam a lei operacional. Na base da pirâmide temos os estatutos. Os estatutos são regras criadas pela própria empresa dentro da sua autonomia para organizar o trabalho e garantir a segurança. Temos exemplos de regulamento interno, procedimentos operacionais de padrão e instruções de trabalho. É aqui que a lei pega no terreno. A Constituição diz que há direito à segurança. A Lei de Minas organiza o setor. O Decreto 61 detalha as regras, mas é no regulamento interno da mina que se define, por exemplo, o horário das rondas de segurança, o procedimento específico para carregar explosivos ou o procedimento específico para carregar explosivos naquela mina em particular. Mas atenção, as normas internas não podem contrariar os níveis superiores. Se o regulamento interno disser aqui não usamos capacete, isso é ilegal, porque a lei exige o uso de EPIs. Agora que já conhecemos a hierarquia das normas, precisamos saber quem tem poder para criar cada tipo de norma. Em Moçambique, a competência legislativa está distribuída entre vários órgãos. Primeiro temos a Presidência da República. O Presidente da República tem a competência para emitir decretos presidenciais, no âmbito de matérias de sua competência exclusiva, como a nomeação de altos cargos, a organização da presidência ou a promulgação das leis. O presidente pode emitir decretos sobre política mineira, mas normalmente as regras técnicas detalhadas são deixadas para o governo. Segundo, a Assembleia da República. A Assembleia da República é o parlamento moçambicano, composto por deputados eleitos pelo povo. É o órgão legislativo por excelência. Compete à Assembleia da República aprovar as leis fundamentais, como a Lei de Minas, aprovar matérias de sua competência que não revestem forma de lei, como a ratificação de tratados internacionais ou a aprovação de estratégias nacionais. É na Assembleia que se discutem e aprovam as grandes opções do país em matéria de recursos minerais. Quando a Assembleia aprova uma lei, está a definir o quadro geral dentro do qual todos os outros órgãos devem atuar. O governo, por outro lado, liderado pelo primeiro-ministro e composto pelos ministros, tem ampla competência regulamentar. É o governo que faz funcionar o país no dia a dia. Os tipos de normas emitidos pelo governo incluem o decreto-lei, emitido pelo Conselho de Ministros em matéria de sua competência legislativa. Por exemplo, quando a Assembleia da República autoriza o governo a legislar sobre determinada matéria. O decreto regulamentar, também emitido pelo Conselho de Ministros, mas para regulamentar leis já existentes. Portaria, emitido por um ministro e estabelece regras detalhadas na sua área. Despacho normativo, emitido por um membro do governo, orienta a aplicação de normas. E por último, despacho conjunto, emitido por 2 ou mais ministros, quando a matéria atravessa várias pastas. Os tribunais não criam leis, mas têm uma função fundamental. Aplicam as leis e fiscalizam sua conformidade com a Constituição. Compete aos tribunais aplicar as leis aos casos concretos, a declarar a inconstitucionalidade de normas e interpretar as leis quando há dúvidas. Se houver um acidente, os tribunais vão aplicar a lei para determinar responsabilidades. Se uma empresa desrespeitar o Decreto 61 e um trabalhador morrer, os tribunais podem condenar os responsáveis. E agora, meus caros, chegamos ao ponto central da nossa aula de hoje. O Decreto número 61/2006, de 26 de dezembro. O que é e por que foi criado? Após a independência, Moçambique herdou alguma legislação mineira, mas precisávamos de um quadro legal próprio, atualizado e adaptado à nossa realidade. Em 2002, foi aprovada a Lei de Minas, mas a lei estabelece princípios gerais. Faltava o regulamento que detalhasse as regras de segurança. Foi então que, a 7 de novembro de 2006, o Conselho de Ministros aprovou e, a 26 de dezembro, publicou no Boletim da República o Decreto 61/2006, que aprova o Regulamento de Segurança Técnica e de Saúde para as Atividades Geológico-Mineiras. Agora, meus caros, quero que façam um exercício mental. Lembram-se do acidente em Matize há alguns anos, onde trabalhadores foram soterrados? Se olharmos para o Decreto 61/2006,
Veremos que muitos destes acidentes poderiam ter sido evitados se o plano de segurança tivesse sido feito e respeitado, se os trabalhadores tivessem recebido formação adequada, se os equipamentos de proteção fossem fornecidos e usados, se os explosivos fossem manuseados por pessoal habilitado e se os procedimentos de emergência tivessem sido praticados. A lei não é um conjunto de regras abstratas, a lei salva vidas e a lei, como vimos, está organizada numa hierarquia que começa por Constituição e chega até o regulamento interno da empresa. Tudo conectado, tudo com um propósito: proteger o trabalhador. Antes de terminar, quero deixar uma reflexão. Um antigo filósofo grego, Plutarco, dizia qualquer coisa como: a mente não é um vaso para ser enchido, mas uma fogueira para ser acesa. O que eu quero aqui não é que vocês decorem artigo. Quero que vocês compreendam que por trás de cada artigo há uma vida humana. Por trás de cada regra há uma família que espera o trabalhador em casa. A pirâmide jurídica que estudamos não é uma construção abstrata. É a garantia de que do Presidente da República ao encarregado-geral da mina, passando pela Assembleia, pelo governo e pelos tribunais, todos têm um papel a desempenhar na proteção da vida e da saúde dos trabalhadores. Na próxima aula, vamos a fundo no Decreto 61/2006. Até lá!